Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Como é que vocês Olá, estão boa hoje? tarde. Bem, estamos bem. Olá, boa tarde. Boa Olá, boa tarde. Então, pessoal, hoje nós temos mais um encontro. O encontro de hoje é o encontro número 6. Vocês estão vendo aqui, né? O nosso calendário é o encontro do meio, assim, a gente está no meio dos nossos encontros. Estamos já quase lá, né? Quase no final. Hoje o nosso encontro ele é individual, diferente daquele encontro que nós tivemos, que nós falamos sobre produtividade, que a gente tinha alguns outros empresários. Esse vai ser só a gente aqui, só da empresa de vocês, a Megamoto, e eu atuando aqui como a Ali. Então, eu vou falar um pouquinho da agenda do dia, tá? Para a gente entender, né, o que vai acontecer. Primeiro, nós vamos acompanhar a testagem e validação do protótipo que a gente decidiu no encontro passado. Né? A gente avaliou, nós tivemos aquele encontro, eu expliquei como era que era para ser feito o protótipo, vocês ficaram de desenvolver e testar, então hoje a gente vai fazer o acompanhamento dessa parte, tá bom? Vamos fazer a mensuração T0. Eu liguei para Marcelo, tem uma semana mais ou menos, solicitando alguns dados da empresa e nós vamos precisar desses dados hoje para preencher uma fórmula. E por último, nós vamos atualizar o plano de ação. Vocês lembram daquele plano que nós fizemos? Acho que foi no encontro 3. Sim. Lembram, né? Pronto. Então, hoje a gente vai pegar aquele plano e a gente vai dar uma atualizada nele a partir de, enfim, dos resultados, né, que nós tivemos até então. Então, a primeira etapa nós vamos acompanhar o acompanhamento da testagem e a validação do protótipo. A gente vai preencher, vocês estão conseguindo ver aqui? Eu já tinha mandado esse material para vocês. Já, tá bem legível, a gente tá com a cópia aqui e a gente vai preenchendo também. Quando terminar, a gente já manda para o seu e-mail. Pronto, ótimo. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou precisar que vocês me respondam é qual é o tipo de protótipo escolhido. Qual foi o protótipo que vocês fizeram? Ok. Veja, nós optamos pela simulação. Fizemos a simulação de um plano comunicacional. Certo. Ah, legal. A gente, no encontro passado, a gente viu que tinha a opção de vídeo, layout, até de maquete, e aí vocês escolheram de simulação, não é isso? Isso, simulação nossa. Utilizamos uma Pronto. ferramenta que foi o WhatsApp para fazer essa simulação. Ah, legal. Então, vamos preencher aqui. Simulação de um plano comunicacional online via WhatsApp com roteiro de respostas ágeis que contemplam experiência interativa. Legal. Então, agora, a gente vai preencher essa segunda parte, que é o monitoramento do protótipo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, explicar mais ou menos o que é que vocês precisam colocar nessa parte, e aí, a partir dessas perguntas, vocês vão me responder. A primeira aqui, qual foi o modelo do protótipo escolhido? Vocês já me responderam, né, que foi a simulação. E aí eu tenho mais duas perguntas. Eu quero saber como é que foi o processo de desenvolvimento desse protótipo, se foi um processo fácil, se foi difícil, se no meio do caminho vocês acharam que deveria ter escolhido outro método. E a outra pergunta é quais são os pontos de atenção para o sucesso da prototipagem. Então, o que é que vocês analisaram nesse protótipo, assim, os pontos mais importantes, assim, o que é que fez desse protótipo ser um protótipo que pode trazer algum resultado para vocês? Ok, então. Bem, meninas, eu vou entrar aqui, qualquer coisa, né, eu peço help a vocês. Quanto ao processo do desenvolvimento, nós optamos por realizar um brainstorm, e aí, através de uma tempestade de ideias, nós sistematizamos esse nosso protótipo através de um desenho de processo que ocorreria através do WhatsApp corporativo. Então, desenhamos desde o atendimento, as frases, as respostas, até o tipo do link, que as meninas criaram um link onde a gente ia pegar as informações do cliente. Tudo isso foi desenhado durante essa criação desse processo, de fato.
Interessante e muito bom, muito bom. Esse protótipo ele está se encaixando bem, né, com um problema que a gente identificou nos encontros passados. Gostei bastante. Então, vou mostrar aqui a tabela Deixa eu preenchida. só complementar uma questão, é que a gente teve uma positividade nessa aplicação, porque nós tivemos a geração de leads, quando a gente estava lá utilizando o nosso protótipo. Então, leads, podemos coletar dados, e aí o nosso CRM ele foi ficando mais rechonchudo. Então, a partir disso, esse protótipo, de fato, ele deu uma resposta positiva para a gente. Mas pode continuar, Entendi, vontade. entendi. Então, foi o WhatsApp, vocês redesenharam, né, a conversa, as interações via WhatsApp e também fizeram um link, e aí, através desse link, vocês conseguiram capturar esses dados, não é isso? Isso, exatamente. Massa. Então, vamos lá para o terceiro. O terceiro é monitoramento da testagem. Eu também tenho algumas perguntas, e aí, a partir dessas perguntas, vocês vão me responder, e eu também posso ajudar vocês, tá, pessoal? Tá. Vamos lá. O protótipo já está em processo de testagem? Como está o andamento do roteiro de entrevista? Lembra daquela entrevista que eu mostrei no encontro passado, que é para analisar o protótipo, né, que vocês desenvolveram? Então, essa entrevista é tipo uma validação. Vocês iriam perguntar novamente para os clientes como é que foi o processo, né, deles, a interação deles com o protótipo. A terceira, os clientes entenderam a proposta de valor do protótipo? E, por último, como foi a interação com os clientes testadores? E aí? Bem, quanto ao protótipo, ele já está em prática, né? A gente já está fazendo esses testes, já fez, inclusive, a maioria deles, então a gente já Nossa, tem um feedback muito bom, que né? legal. Isso. E aí, sobre o andamento do roteiro das entrevistas, foram entrevistas de caráter aberto, onde a gente pôde coletar muitos dados subjetivos da interação, inclusive, né, com os nossos clientes. Então, foram Sim, clientes que utilizaram o nosso WhatsApp, então obteram o link da promoção, então puderam simular, inclusive, a própria promoção, falaram sobre os preços, e aí a gente pôde captar realmente toda essa visão que eles tiveram do nosso processo que foi desenhado no protótipo. sim. A gente entendeu realmente que eles absorveram realmente essa nossa proposta, eles compreenderam a ideia que nós propomos a eles, né? E sobre a interação com os clientes, né? Como foi que ocorreu essa interação? Nós tivemos uma interação bastante orgânica, porque eles davam as respostas de forma clara, eles entendiam as nossas perguntas e eles nos ajudavam a ver, de fato, esse protótipo como algo muito próximo do real e possível de ser aplicado, ou seja, um produto para nós. As meninas estão super felizes com isso, porque fizeram vendas com isso. Então, assim, na prática, muito legal. Ai, que bom, que bom. Então, estou vendo que foi um sucesso, né? Esse protótipo é bom porque vocês vão conseguir aplicar mais ainda, de repente, aumentar, né, o número de dados, aumentar o número de clientes para que eles podem responder, o número de clientes, aumentar o número de clientes que respondem o link, né? Bem legal. Eu vou mostrar aqui como é que ficou sua resposta, né? A última parte do monitoramento da prototipagem é o monitoramento da validação, que é o que eu já falei aqui, que eu já fiz a pergunta, né, em relação à entrevista. Então, a gente vai perguntar, vai analisar agora como é que foi essa última parte. Então, como é que foi a aceitação do protótipo por parte dos clientes testadores? Se o protótipo ele precisou de algum ajuste após a testagem, se vocês conseguiram realizar esse ajuste, é bom porque eu acho que o protótipo que vocês fizeram, ele é fácil, né, de fazer esses ajustes. Porque quando a gente vai para um protótipo um pouco mais complexo, tipo a maquete, já fica um pouquinho mais difícil, né? Não é impossível, mas fica um pouquinho mais difícil. E por último, se houve a validação da solução.
protótipo, nós tivemos uma aceitação positiva, com feedbacks construtivos e todos eles a favor do protótipo, não é? Então, eles conseguiram mergulhar, acessar e entrar em contato com os vendedores ao final de todo o processo, fizeram tudo online, no final retornaram para ter um atendimento online e, por último, finalizar na loja. Alguns foram buscar o produto na loja, então a gente conseguiu fazer ponta a ponta do que a gente esperava, né? Sim. Como a gente desenhou isso muito bem, a gente fez um processo de ideação muito profundo, então a gente não precisou fazer nenhum ajuste após a testagem, nesse caso, porque a gente já Legal. tinha feito de ponta a ponta, né? A gente só precisava de fato que ele acessasse e fizesse isso. Em relação à validação da solução, veja, a gente teve sim a validação dessa solução, estabelecemos os comparativos das entrevistas de caráter subjetivo, onde as perguntas geravam respostas abertas, com também as interações dele no nosso WhatsApp online. Nós fizemos questão de printar todas as telas, comparar informação com informação e comparar todo o processo, desde quando ele acessa o WhatsApp online, recebe a possibilidade de usar o link, clica no link, compra o produto já com desconto e depois ele segue para o atendimento com o vendedor online, para saber se vai comprar outro produto ou não, ou acompanhar algum pedido, e ainda receber o pedido em casa ou ir à loja. Então, nós conseguimos fazer essa, como se diz, essa triangulação de informações e, a partir daí, ter a validação da solução. Menina, eu gostei de ver, viu? Vocês fizeram o dever de casa bem direitinho, adorei. Equipe boa, assim, não foi um conjunto, né? As meninas, elas também, elas faziam esse monitoramento, planilhas para acompanhamento, palavras-chave, tudo isso foi um trabalho bem de equipe, realmente. Sim, e até a linguagem, né, que vocês vão utilizar nesse novo WhatsApp, eu acho que deve ter sido muito importante fazer isso em grupo, porque as meninas estão lá, direto com o consumidor, sabe quais os termos, né, que a gente tem que usar para falar com esse público. Interessante. Então, pessoal, a gente completou aqui essa primeira parte. Essa primeira parte aqui, nós vamos utilizar no preenchimento do plano de ação. Vai ser a última etapa de hoje, mas essas respostas aqui de vocês, todo esse feedback que vocês me passaram, vão nos auxiliar a preencher o plano de ação. Vocês lembram, né, que a gente fez isso, o plano de ação em alguns encontros atrás, então a gente vai pegar essas informações e preencher lá. Agora, nós vamos fazer a mensuração inicial, T0. Em outros encontros, e mais para frente, nós temos outras mensurações também, T1, e a gente vai conseguir comparar esse resultado. Mas a partir de agora, a gente vai usar as informações que eu liguei para você, Marcelo, tem uma semana. Falei, Marcelo, vê a apresentação, vê que a gente vai precisar de alguns valores específicos. Então, é para isso. Você lembra, Marcelo? Lembro. Inclusive, eu sentei com a Evilene, com o Sam e Natasha, e aí a Evilene se prontificou realmente em comparar, né, os dados com as meninas. Então, elas já separaram tudo, a gente só estava te aguardando realmente para que você pudesse nos ajudar e ver se realmente a gente conseguiu fazer nosso dever de casa. Massa. Então, aqui, o objetivo dessa mensuração é verificar a evolução da empresa durante o período que vocês estão participando aqui do ciclo Ali, tá? Eu estou mostrando aqui essa fórmula da produtividade. Vocês lembram daquele encontro que a gente teve? Nós tivemos uma palestra falando sobre produtividade, o que é, como é que a gente calcula. Vocês estão lembrados desse nosso encontro? Isso, eu gravei, inclusive, quando você nos apresentou com os demais empresários do trade, e aí eu levei para elas na hora do almoço, quando a gente terminou, a gente estava descansando, lanchando, nós assistimos,
E aí eu disse, gente, é tarefa de casa, me socorram que eu estou cheio de atividades e tal. Então, a gente conseguiu levantar. Espero que a gente esteja certo. Vai, é bem facinho. Que bom que as meninas também estão entrando, né? Cada encontro que se passa, eu vejo que elas estão bem alinhadas com as nossas atividades. Estou gostando de ver, viu, meninas? A gente não tinha nem noção desse cálculo, assim, né? Eu e a Samia, que somos vendedora, assim, a gente nem fazia noção. A Evelene, que já é mais do administrativo, já está mais familiarizada, né? Mas a gente não fazia nem noção que era possível calcular a produtividade. Sim, verdade. Isso mesmo. Pois é. Quer falar, Samia? Apenas concordar com o que Natasha pontuou. Certo. Tá certo. É algo novo, já que eu sou da parte de vendas, não tinha ideia como calcular a produtividade. Dessa fórmula, né? Verdade. E através desse cálculo, né, Alice, a gente pode também entregar algo mais viável para o nosso gestor, né? Porque a gente começa a ver realmente o nosso valor na empresa, né? Como são caros os custos, os encargos, de fato. Verdade. E como eu falei, o resultado que a gente vai ter aqui, ele vai servir como uma base, mas assim, o mais importante é que a gente consiga refazer esse cálculo nos próximos meses e fazer essa comparação dos números, né? Então, o mais importante é isso. A gente está iniciando. Desculpa, a gente está iniciando esse processo, mas assim, a gente tem aí os próximos encontros, os próximos meses, para poder vocês entenderem, né, a produtividade da empresa, como é que vocês estão trabalhando, onde vocês podem melhorar. Então, isso assim é gradativo, tá bom? Então tá, vamos lá. O primeiro valor, né, o primeiro indicador que a gente precisa é o indicador de faturamento. Esse indicador, ele é referente ao mês anterior. O indicador de faturamento, Evilene, né, que está a par aí do administrativo, do financeiro, ela sabe com certeza que é o valor relacionado a quanto a empresa ganhou de dinheiro diretamente com a venda de produtos ou serviços, ou seja, com a sua operação. No caso de vocês, é com a venda dos produtos, certo? No custos variáveis, numa mensuração do indicador de custos variáveis, é o valor referente aos custos que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Então, seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivados num determinado período. Então, matéria-prima, comissões de vendas, e aqui a gente não inclui os gastos fixos, como salários e aluguéis. Todos esses valores que a gente está falando aqui é sempre referente ao mês anterior. Não sei se vocês conseguiram prestar atenção em relação a isso. E o último indicador em relação a pessoas ocupadas. O valor referente a pessoas ocupadas na empresa, que estão trabalhando lá na empresa e que trazem os resultados para a nossa empresa. Aqui é um exemplo, né? No faturamento, essa empresa fatura 30 mil, menos 18 mil, que são os custos variáveis, e o número de pessoas ocupadas é 5. Então, a produtividade aqui, nesse caso, é R$ 2.400 por pessoa ocupada. Então, como eu falei, a gente vai chegar em um valor aqui, mas o mais importante é a gente comparar com os resultados dos próximos anos. Evilene, você quer me falar os valores? Sim, Alice, quero sim. Marcelo pediu, Sim. E pelo que eu estou entendendo aqui, é uma conta bem simples, né, que pode gerar para a gente, assim, resultados até satisfatórios, como as meninas colocaram, inclusive relacionado ao quão a atuação delas dentro da empresa influencia na nossa capacidade. E a gente nunca se atentou a isso, então, bem bacana, assim. Marcelo me pediu essas informações e a gente colocou aqui sempre relacionado ao mês anterior, não é isso? Isso mesmo. E aí, aqui como receita, né, tudo que a gente vendeu no mês passado, a gente teve aqui R$ 308.676,40.
né, na parte do faturamento. Uhum. Okay. Aí, sobre custos variáveis, a gente tem aqui um montante de R$ 238.811,41. Certo. Sobre o número de pessoas ocupadas, pelo que eu entendi, a gente coloca tanto os colaboradores, né, que estão formalizados, como o próprio Marcelo, não é isso? E aí a gente tem o número de 5 colaboradores, 5 pessoas ocupadas, na verdade. 4 colaboradores com o Marcelo, 5 pessoas. Certo. E aí o valor final ficou? O valor final ficou R$ 13.972,99. Estou vendo aqui. Por pessoa. Pronto. Então, assim, a gente, como eu falei, eu vou explicar mais uma vez, a gente chegou nesse valor, mas futuramente nós vamos, a gente vai na próxima etapa, a gente vai usar como base aqui um pouco desse valor, mas efetivamente o importante é a gente fazer a comparação, tá? Então, digamos que a nossa meta aqui é aumentar o valor da produtividade por pessoa, tá bom? A gente tem que aumentar esse valor aí, tá certo? Certo, e esse acompanhamento a gente tende a fazer isso se tornar um hábito. A cada mês vamos, até para a gente ter um levantamento anual da nossa produtividade, podemos comparar com as sazonalidades, períodos de festas, Black Fridays, e isso influenciar total o nosso cronograma comercial, nosso calendário de vendas, né? Uhum, corretíssimo, muito, Eu muito até ia, mesmo. Eu até ia falar sobre isso com você, Marcelo, que ela falou que a gente vai ter que fazer uma mensuração final depois, mas isso não impede que a gente faça isso mensalmente, né? Já que é uma conta tão simples para fazer um acompanhamento. Muito bacana. Inclusive, repetir, né, assim, algumas dessas ações que a gente faz aqui continuamente para cada vez mais melhorar a empresa, melhorar a produtividade, o faturamento, o atendimento, enfim, melhorar vários pontos da empresa. É isso? Perfeito, perfeito. Então, para a próxima etapa, é meio que uma pausa para reflexão agora. A gente tem o valor da nossa produtividade, a gente tem, da nossa não, né, de vocês, a gente tem os problemas que nós identificamos, aquele problema principal em relação ao marketing, e o operacional, né, o plano de marketing e o plano operacional. Nós temos o protótipo. Então, a gente aqui vai fazer uma reflexão sobre quais os caminhos que a gente deve levar. Essa técnica aqui, ela chama-se técnica dos 5 porquês. Aqui ela explica um pouquinho. A técnica dos 5 porquês visa determinar a causa raiz de um defeito ou problema, repetindo a pergunta por quê. Cada resposta é base da próxima pergunta. Então, essa técnica vai nos auxiliar aí no cerne da questão, sabe, do problema. A gente tem um problema aqui, mas às vezes a gente pode ter umas respostas que não estão diretamente ligadas a esse problema. E aí, no final das contas, a gente está resolvendo uma coisa que não tem nada a ver com o problema identificado primeiramente. Então, baseado no problema que a gente já identificou no passado, eu vou iniciar, tá? Os porquês, e aí vocês vão me respondendo. E o meu primeiro porquê é: deu para entender direitinho? Sim. Deu, né? Pronto. Então, o primeiro porquê é: por que não existe um alinhamento entre o plano de marketing e o plano operacional? Porque a empresa não investe assim. Desculpa, não investe em quê? Vendas online. Em vendas online. E por que a empresa não investe em vendas online? Porque não existe profissionais dessa área dentro da empresa com experiência nessa área. Então, não existe profissionais capacitados. Dentro da empresa não tem. Isso. Tá, e por que não existem esses profissionais dentro da empresa?
Porque falta recurso para pagar esses profissionais. Certo. E por que está faltando recurso? O que é que a gente pode fazer? Veja, Alice, é algo que a gente já tem batido na tecla há um tempinho, mas não dessa forma organizada, certo? Eu adorei você ter feito isso, porque a gente tem um custo variável alto em relação ao faturamento. Eu chego até gaguejei, de tão alto que né? Não tem empresário que aguente. Então, assim, eu quero aumentar o salário das meninas, eu quero aumentar a comissão, eu quero aumentar isso, quero aumentar aquilo, mas já, né, a gente está sufocado. Então, vamos trabalhar esse nosso plano de ação e aprofundar, porque eu quero ajudar a empresa. Evelyn está vendo aí no nosso caixa como a gente está, e as meninas querem permanecer, vender mais e ganhar mais. Então, é um jogo de ganha-ganha. Uhum. Verdade, verdade. Mas é isso mesmo, assim, a gente é bem interessante esse momento aqui, essa pausa para reflexão, porque faz a gente ir, a gente encontra o problema de fato, né? Agora que a gente já fez essa pausa, a gente vai voltar para o plano de ação e vai atualizar, baseado em todas essas reflexões que a gente teve, essas respostas que a gente chegou, nós vamos atualizar o plano de ação. Então, a gente vai... Aquele mesmo do nosso encontro 3? A gente vai pegar aquele plano e nós vamos responder e atualizar. Então, a gente pode fazer mudanças ali naquele plano. A gente pode mudar a data, a gente vai mudar o status, a gente vai adicionar novos. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente se nortear, tá bom? A gente não vai precisar responder todas as perguntas, mas aí eu vou perguntando e vocês vão pensando, e depois eu vou mostrar o nosso plano de ação, o nosso primeiro que foi preenchido. Então, a primeira pergunta: quais as ações já foram implantadas? Quais são as ações que ainda estão pendentes? Uma terceira: quais são as dificuldades encontradas para a realização das ações que ainda não foram executadas? Existem ações que estão atrasadas? Quais são as medidas de gestão que podem ser tomadas para superar essas dificuldades? É possível rever os prazos de execução dessas ações? Há alguma ação que não faz mais sentido diante de algum contexto apresentado? E se novas ações podem ser acrescentadas para que os objetivos sejam atingidos? Então, vocês veem aqui, a partir dessas perguntas, que o plano de ação, ele é muito... Já passei aqui. O plano de ação, ele é muito flexível. A gente inicia, mas, de repente, um mês, uma semana depois que iniciou, a gente vê que aquela ação ali ela não faz mais sentido, mudou muita coisa, né, no processo da empresa. Então, a gente pode tirar, pode atualizar, a gente pode fazer várias modificações. Esse aqui é o plano de ação que nós preenchemos no nosso outro encontro, que foi, a gente definiu o tema, marketing e vendas, e a ação era a elaboração de um plano estratégico entre marketing e operacional. Então, eu queria que vocês me respondessem como é que anda essa primeira ação. Se vocês alteraram alguma coisa, como é que está o status, como é que está esse processo. Posso começar, Marcelo? Pode. Eu já ia comentar com vocês para que vocês ficassem à vontade para colocar dentro do prazo do cumprimento, para não chocar, inclusive, com as atividades de vocês do dia a dia, tá? Então, vamos pensar nisso no horário que chega, no horário que sai e cumprir o cronograma direitinho. Ô, Marcelo, uma coisa bem legal que a gente vai trazer para a Alice é justamente o status, né, do plano de marketing e vendas. E aí a gente conseguiu iniciar antes do prazo, né? Isso. E a Natasha trouxe esse feeling do comunicacional para dentro das vendas, né? Ela tinha esse sonho e aí acabou trazendo para o nosso mundo prático. Então, é uma contribuição muito rica, muito válida, inclusive, para o nosso cotidiano. Legal, gente. E era sobre isso que eu iria falar aqui com a Alice, que
esse plano ele estava previsto para iniciar só no dia 20, mas, na verdade, né, quando Natasha trouxe isso, com a elaboração, na verdade, do nosso protótipo, de forma direta, a gente já começa a elaborar um plano de marketing, na verdade, né? Então, a gente pode mudar essa data de início aí para a data, para o dia, que dia foi, meninas, que começamos? Dia 14, não foi isso? Isso, dia 14. Ou 15? Dia 15? Dia 15. Pronto. Tô gostando de ver, né, que vocês se empolgaram e já adiantaram aí a primeira ação. Gostei bastante, menina. A ferramenta é muito motivadora, né? O Marcelo trouxe ela fisicamente para a gente também. Depois que você saiu, ele imprimiu, colocou para a gente visualizar. Sim. E ótima ideia. Ter uma clareza bem maior. Sim, ótima ideia, porque aí fica também todo mundo consegue ver, né? Consegue ver. E vocês usaram post-it porque a gente faz aqui no online, né? E eles dão essa ideia do post-it. E a ideia do post-it é justamente essa, que como é uma ferramenta flexível, a gente consegue alterar, só tirar o post-it antigo, escrever um novo e colar lá. Então, é bem interessante, assim, essa flexibilidade que essa ferramenta dá. E muito bom também poder ter ela física, que ajuda bastante vocês. Ok, vamos lá. Vamos lá, então, em relação, vocês fizeram alteração na data de início e no status, então, foi isso? Isso mesmo, Alice. O status está em andamento. Tá, então vocês têm alguma novidade, tem algo novo para trazer aqui? A gente tem que pensar no que nós conversamos hoje, no nosso encontro de hoje, no protótipo que vocês desenvolveram, a partir daí é que a gente vai preencher. Então, pega nessa linha de raciocínio, né? Quando estávamos desenvolvendo o protótipo, durante a etapa de validação, na elaboração do roteiro de entrevista, elaboramos a entrevista por cliente externo, até por questão do prazo, mas aí também vimos a necessidade de elaborar esse roteiro também por cliente interno, já que se trata de processo. Não foi elaborado esse roteiro, então já poderia ser uma ação ser aplicada agora, para avaliar também a questão se essa problemática que foi desenvolvida no início, né, que foi a elaboração de um plano estratégico, se está de acordo também dentro da empresa com os colaboradores. Entendi. E aí, qual seria o tipo de ação? Que é criar um roteiro de entrevista com os clientes internos, os colaboradores. Entendi. E aí, eu vou perguntando aqui para a gente, Marcelo está preenchendo, não é isso? Eu estou preenchendo aqui, falta a gente colocar aqui o tema. O tema, vocês concordam que seria inovação em processos, essa ação? Sim. Pronto. Preenchi tema, Sâmia falou sobre a ação, pronto, podemos prosseguir. E aí, o tipo de ação? A criação da própria empresa, né? Seria? Isso. Certo. Vamos lá, o indicador. Vai ser faturamento, pessoas ocupadas, custos variáveis. Pessoas ocupadas. Pessoas ocupadas. E o responsável por essa ação? Bem, eu assumo o papel, mas aí, como você viu, Alice, a gente funciona assim, eu pego, aí coloco no quadro, elas sentam e dentro do cronograma, do horáriozinho da gente, a gente faz em conjunto, não é uma atividade para fazer sozinho, não. Sim, Pego, sim, mas a gente dilui a responsabilidade. Legal. E a forma de viabilização dessa ação? Já que vamos elaborar um roteiro de entrevista, não tem custo nenhum, né? E aplicar dentro mesmo da empresa sem custo. Ótimo. Legal. Ela é uma menina muito esperta, Alice, eu gosto. Ela faz tudo. Tô vendo. Então, ótimo. Tô vendo, é valiosa essa sua funcionária. E soa como uma música nos meus ouvidos, né? Quando falasse sem custo, chega a me dar aquele alívio. Imagina, Evelene. E vamos lá, data de início e de conclusão. Você já tem essa data? Como é algo rápido, procurar perguntas estratégicas, eu acho que amanhã mesmo poderia iniciar. Olha, é eficiente.
Ela mesma vai aplicar, vai me ajudar, então vai ganhar tempo. Legal. E conclusão, para a gente ter um norte, assim, saber quando é que a gente tem que finalizar essa etapa. Sim, como não depende só da minha parte, tem que ser com os outros colaboradores também da empresa. Eu pensei num prazo um pouquinho maior, até porque para não comprometer as atividades dentro da empresa, né? Na parte de venda, auxiliar administrativo. Então, pensei, assim, mais ou menos iniciar amanhã, dia 19, e no dia 22 já está a data concluída, dia 22. Perfeito. A gente fecha a semana já com isso concluído para que a gente passe o final de semana mais tranquilo, entendeu? Já para pensar na nossa próxima ação. E vocês estão vendo que, assim, mesmo vocês na empresa, se vocês perceberem que existe uma ação que ela deve ser realizada, vocês mesmos podem pegar esse plano de ação e iniciar o preenchimento. Vocês não precisam esperar um encontro nosso, né? Isso é algo aí, é uma ferramenta que vocês podem utilizar para sempre na empresa. Ô, Alice, dentro desse projeto do Ali, acho que também eu pensei aqui em uma ação, não sei se caberia, vou perguntar a você e ao Marcelo, o que é que vocês acham? É uma dificuldade que, quando a gente bota o link, né, para eles responderem via WhatsApp, aquele canal interativo que a gente consegue pegar as respostas dele, que é uma atividade bem legal, fica complicado para a gente, vendedor, ter que salvar o número no WhatsApp, ter que fazer todo esse processo. Então, acho que seria mais eficiente a gente fazer alguma ação para resolver essa questão, sabe? Eu pensei, não sei se o Marcelo está de acordo, né, da gente simplificar. Hoje em dia, botando QR Code, imprimindo, sabe, uma folha de QR Code, e aí colocar na parede da loja e o link para gerar desconto, você responder o questionário e ganhar o desconto, você tira pelo QR Code, entendeu? Na hora, para não ter que salvar o número no WhatsApp e toda aquela questão mais complicada, porque no formulário mesmo eu já coloco os dados e aí a gente já faz direto o armazenamento e a mensuração pelo software. Fica bem mais fácil para o nosso trabalho como vendedor. E alinhar muito o marketing com o operacional. Então, seria mais uma ação que estava dentro dessa solução do problema. Não sei se está dentro. Você, como agente local de inovação, pode nos guiar, né? Sim. Marcelo, eu queria falar alguma coisa? Queria. Eu acho muito viável isso que Natasha falou. Talvez os outros empresários aqui, Camaragibe, não queiram nem saber disso. Mas veja, a gente mudou o processo da CNH, né? Então, assim, CNH, CMV, todas essas siglas aí do Detran, toda a documentação agora online. Então, quem tem carteira de habilitação, quem tem a documentação do seu carro, da sua moto, a gente agora tem que baixar o aplicativo para apresentar o documento para a polícia. Então, quem não tinha o hábito de ter o QR Code no celular, mas que já usava o WhatsApp, que essa galera toda usa, né, aqui da região São Lourenço, Paudalho, Camaragibe, tá todo mundo tendo que baixar o aplicativo do documento do carro digital e tem que utilizar o QR Code. Então, Natasha, veja que ideia boa. A gente já pega esse métier. Você pode digitar o site, né? QR Code vai ser só apontar a câmera do celular e já abre diretamente, né? O link já vai abrir diretamente, então... Perfeito. Legal. Perfeito. Complemento. Eu, como vendedora, no caso, eu tenho que parar, às vezes, está uma fila enorme de clientes, e aí eu estou fazendo atendimento, vou para o caixa para fazer o pagamento, e aí eu tenho que pegar o telefone, o nome do cliente. Então, leva um pequeno tempo, mas leva que eu poderia já estar iniciando o atendimento com outro cliente. Então, através desse processo, iria diminuir um certo tempo na questão de colher essa informação de nome e telefone, né? Com escaneamento, ele já ia direto para essa página do link, porque justamente a intenção é essa, pegar o nome e o telefone para mandar esse link por WhatsApp. Porque só quem tem acesso a esse link são os clientes que já entram em contato pelo WhatsApp, aí já gera automaticamente. Mas os que vão na loja, a gente tinha que pegar esse número, telefone, para poder enviar. Então, isso já demandava um tempo na minha atividade.
Sim. E eu achei uma ótima ideia de Natasha, que assim o cliente tendo acesso, escaneava o QR Code e já ia diretamente já nesse link, né? Achei brilhante essa ideia. Sim, muito Sâmia, boa mesmo a ideia. A Alicia teve uma ideia agora, as meninas sofrem muito assédio, o nosso público é muitos homens. Claro, as esposas ligam, fazem cotação, vão lá, mas tem coisa específica para aqueles que são técnicos, mecânicos, só com eles. Então é uma forma também da gente diminuir esse contato o tempo todo dela. Pedir o telefone, ele acha que ela está dando uma cantada, ele vai só tocar cantada, muitas vezes eu tenho que estar lá, tem que ter um segurança que está passando por perto lá, o policial, muita gente pede para fazer ronda, para ter a segurança delas. Então, isso meio que vai evitar o contato deles com elas nesse sentido e vai objetivar a compra. E, enfim, o foco é pagamento, comprou, mas os dados a gente obtém pelo QR Code. Eu acho que a gente está no caminho certo. Sim, com certeza. E eu estou vendo aqui, assim, que o meu papel eu estou vendo que o resultado, né, da minha atuação aqui está cada vez melhor, porque vocês já estão aí, ó, discutindo entre vocês mesmo as ações que vocês precisam fazer, o norte que vocês estão tomando. Estou gostando de ver, pessoal. Muito, muito, muito boa mesmo essa ideia de Natasha. Oi? Esse momento que você proporciona, assim, da gente ter essa pausa para reflexão, né, que é tão importante para o crescimento da empresa. Eu acredito que esse tema se encaixaria em inovação de processo. Eu não sei se você pode me confirmar. Confirmo, sim. Isso mesmo. As duas ações que a gente falou aqui se encaixam perfeitamente, inovações de processo. Então, a ação a gente já definiu, né? Qual seria o tipo de ação? Acho que seria uma ação da própria empresa, claro, né? Acho que aí se encaixa, repete novamente o anterior, essa né? ideia. Vamos lá. E o indicador vinculado? Mais uma vez, pessoas tem faturamento, pessoas ocupadas, ok. E o responsável? Vai ser Natasha a responsável? Eu acredito que nessa questão para me auxiliar é a Evilene, né? A auxiliar administrativa. A Evilene que vai fazer? Certo. Ela pode me ajudar, que ela já na empresa do marido, eu estava até comentando no almoço, né? Ela estava contando que eles usaram o QR Code, e aí foi aí que deu essa luz, assim, sabe? É toda uma equipe conversando, né? A gente poder ter essa ferramenta de inovação aqui que o Ali proporciona faz com que a gente comece a conversar sobre ideias, né, de tecnologia. E aí, a gente estava falando disso, né? Não sei se você lembra, Evilene, no almoço. Lembro sim. O que é mais interessante, assim, é que tudo isso são ações que não geram custos, né? Coisa muito rápida. Eu até comentei com as meninas, né? Que é algo tão simples que é só imprimir realmente, colocar lá embaixo, e aí vai gerar todo esse conforto, como o Marcelo colocou, até em relação às meninas não ficarem pedindo o número, né, do cliente. Sim, e aí é bem prático. Verdade. Então, responsável Evilene e a forma de viabilização. Acho que é bem fácil, né? Essa? Não vai ter custo, não. Sem custo. E data de início e de conclusão? Pode colocar para amanhã, né, Natasha? Eu imprimo rapidinho, você coloca lá. É algo que termina amanhã, dá tranquilo. Pelo que... Pronto, então hoje inicia, amanhã termina, e o status ainda não é iniciado, porque vocês vão fazer essa ação depois do nosso encontro aqui, né, que já acaba. Então, eu vou mostrar para vocês, Marcelo já preencheu, né, eu vou mostrar para vocês aqui o novo plano de ação. Pronto. Então, na primeira ação, que a gente já tinha elaborado, a gente alterou aqui a data de início, que vocês conseguiram adiantar, e o status atual é em andamento. Temos a segunda ação, que é criar um roteiro de entrevistas com os clientes internos. E aí o tema vai inovações e processos. Tipo de ação,
a ação da própria empresa, pessoa ocupada é o indicador, o responsável é o empresário, a forma de viabilizar é sem custos, data de início e de conclusão começa dia 19 e termina dia 22, bem rapidinho, né? Ainda não foi iniciado, mas amanhã vocês começam. A outra, inovação em processos é o tema. A ação é disponibilizar na loja física o link promocional, que a Natasha já lançou a ideia aqui de fazer o QR Code. O tipo de ação, a ação da própria empresa, indicador vinculado, pessoa ocupada, responsável auxiliar de administração, Evilene, forma de viabilizar sem custos, início hoje e termina amanhã, e a gente já colocou aqui em andamento. Então, pessoal, só para fechar o nosso encontro, eu coloco aqui quais são as tarefas que vocês precisam preparar para o nosso próximo encontro, para o encontro 7. Então, vocês precisam finalizar a realização da testagem e validação da solução. Então, vocês podem continuar esse teste, né, do protótipo, e a gente vai pegar mais informações desse momento aí no próximo encontro. Tá bem, pessoal? Perfeito, Alice. Muito obrigada. Eu acho que, assim, você novamente fez com que a gente revisse esse plano de ação, né, para a gente pensar novas possibilidades. Sempre tem uns ajustes a se fazer no caminho, e a gente deu sorte, não foi, Marcelo, que o grupo da gente não precisou de ficar voltando durante a prática. Então, a gente conversou muito antes de colocar em prática e deu tudo certo, mas a gente viu agora a necessidade de mais 2 ações que vão contribuir para a gente chegar na solução, né? Sim, com certeza. Então, pessoal, até próximo encontro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, eu estou aqui disponível. Se eu não souber, se eu não conseguir responder na hora, eu entro em contato com o meu consultor lá no Sebrae, a gente consegue sanar todas as dúvidas aí que vocês têm, tá bom? Muito obrigada, eu gostei bastante do nosso encontro hoje. Tá, joia, Alice. Eu quero agradecer também, e qualquer coisa que você precisar em relação à informação, algum dado financeiro da empresa, pode falar com o Marcelo, que se depender de mim, está nas suas mãos a informação, tá certo? Ai, que ótimo. Muito obrigada, Evilene. Tchau, tchau, então, minha gente. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado, Alice. até. Obrigado, pessoal. Tchau.